Boa noite a todos. Falta um minuto para as 8 horas. Para a gente já começando mais uma live. Boa noite para quem está entrando. Só uns minutinhos para iniciarmos. Oi, Lu. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Começamos bem Tá tudo no bem, e horário, você? hein? Tudo bem. Como que tá as coisas aí em Bauru? Ainda a gente está aí numa polêmica com a prefeitura, se continua fechado, se passa para uma outra fase. Mas, enfim, vocês aí, os casos estão diminuindo. Aqui no interior estão aumentando, né? Que está em outra fase. A gente está em outra fase. Aqui eu acho que os casos estão estáveis, eu acredito. Assim. Pelo menos quando eu converso com os pacientes, nos hospitais, com os colegas, eu não trabalho na linha de frente. É, nem Então, eu. eu não tenho tanto esse contato, mas a gente sabe que está um pouco mais estável, graças a Deus. Bom, e Aí a você gente não está deixou vendo de trabalhar, né? Você trabalhou. A gente não está na linha de frente, mas a gente acabou trabalhando na quarentena, né? Não tem como parar, com certeza. né? Os pacientes É, precisam. Bom, sim, vamos começar? Já temos 10 pessoas. Obrigado, pessoal. Mais uma vez aí eu estou fazendo essa live e hoje eu tenho uma convidada super ilustre, a minha amiga, doutora Luciana, que eu conheço há mais de 20 anos, foi minha colega de residência e sempre foi uma amiga, sempre foi uma grande companheira. Foram ótimos anos em Botucatu com ela e a gente tinha uma sinergia muito boa, um sempre ajudou o outro, um sempre, ah, né, sempre deu uma força, um sempre torceu pelo outro. Isso é muito legal. Lu, é um prazer te ver novamente, estar aqui com você. E você me fala um pouco sobre você é neuropediatra também e neurofisiologista. Me fala um pouco sobre, né, para o grupo que está assistindo a gente, sobre onde você trabalha, como é que é mais ou menos a sua vida profissional. muito obrigada, Plínio, pelo convite. A mesma admiração eu tenho por você. Né? Eu sei que a gente passou muitos bons momentos e maus momentos juntos, né, na residência, mas eu acho que a gente aprendeu muito, né? Eu acho que a gente tinha essa questão de ir atrás, vamos ler, a gente não sabe, vamos atrás para complementar. E, lógico, a faculdade, né, nos ensinou bastante. Bastante. Eu fiz a faculdade em Botucatu, na Unesp, depois eu fui para Ribeirão Preto, onde eu fiz a minha formação na neurofisiologia. Então, eu trabalhei lá com eletro, a cirurgia de epilepsia, videoeletro, e fiz o meu mestrado lá no HC da USP. Eu fiquei 4 anos lá, trabalhei também, né, no hospital, e depois eu fui convidada para trabalhar aqui em São Paulo, aqui no Sírio-Libanês,
que é onde eu estou até hoje, já tem 15 anos, no Hospital Menino Jesus, que é da prefeitura aqui, também como neurofisiologista, como epileptologista e também no consultório privado. Então, são essas 3 linhas de frente. E há 4 anos eu comecei o meu doutorado, que é sobre epilepsia e genética. Então, também é um outro desafio aí que eu comecei aí há 4 anos e espero terminar esse ano. Pô, e a dieta cetogênica? Foi seu Sim, mestrado, eu fiz né? o meu mestrado, isso, eu fiz meu mestrado em dieta O cetogênica. paciente me perguntou hoje sobre isso. Sério? Então, É. epilepsia e dieta cetogênica, então eu fiz isso há 15 anos, né? Então foi um trabalho bem árduo, porque na época era muito difícil, a gente não tinha redes sociais, não tinha WhatsApp, né? Muito mais ou menos o e-mail, os sites, então a gente foi aprendendo muito também, né, com os pacientes, com a nutricionista. Eu fiz 40 pacientes com dieta cetogênica, fazendo vídeo EG desses Só para pacientes. esclarecer quem está assistindo a gente, dieta cetogênica é uma das modalidades no tratamento da epilepsia. Né, Lu? A gente induz o paciente, vou falar de uma maneira bem simples, por favor. Explica você. Então, tá bom. De A uma maneira dieta simples, da dieta cetogênica. a Dá para dieta fazer uma live cetogênica, sobre isso, hein? a dieta cetogênica uma dieta que ela é rica em lipídios e moderada em proteínas e ah, pobre ou pouca quantidade de carboidrato. Então, a intenção é a produção de corpos cetônicos que vai induzir uma alteração metabólica cerebral que vai ajudar no controle de crise. E o que é importante, Plínio, é que nesses 15 anos, não só a dieta é usada também só para epilepsia. Então, eu fiz recentemente uma revisão, então, para tumores cerebrais, tem sido utilizado, para Alzheimer, para Parkinson, para outras doenças, inclusive autismo, quando tem essas comorbidades, autismo com epilepsia. Então, são algumas outras indicações. Certo. Lógico que algumas são melhores e outras ainda estão em estudo. O pessoal que está assistindo, e você vê que amigo tem afinidade, né? A Luciana é corredora, viu? Ela corre igual gente grande. E eu vejo muito hoje em dia se falar em dieta cetogênica para corredores, para triatletas, porque você troca a via de energia, né? Você deixa de usar a glicose para até usar os corpos cetônicos, né? Você muda a via metabólica e aí você fica menos dependente de gel, de uma série de coisas, e a sua performance melhora. Eu vejo atletas fazendo essa dieta cetogênica e hoje, até a questão, eu sei que não é igual, que na epilepsia é uma coisa mais, mas eu vejo hoje que até para emagrecimento, né, as pessoas tentam entrar nessa questão do low carb vai para a cetogênica. Eu não gosto de entrar muito nesses detalhes, porque eu tenho as minhas restrições, porque a gente sabe que tem muitos efeitos colaterais, né? Muitas vezes essas pessoas fazem sem orientação médica, e pode dar E fazem de uma vez, né? O colaterais. atleta às vezes faz de uma vez, né? Então, assim, eu tenho bastante restrição. Não, assim, que eu sou contra, mas, assim, você usar discriminadamente, eu acho Não, tem que que ter orientação de um médico nutricionista, né? dá. Ô Lu, agora falando, então vamos voltar agora, acho que tem bastante gente assistindo a gente, sobre o assunto específico que é o TDAH, né? O TDAH, como a gente sabe, ele afeta cerca de entre 6 a 10% da população. E vamos falar do TDAH relacionado e da epilepsia, né, como comorbidade um do outro. A epilepsia é mais ou menos de 0,5% a 1% das pessoas
assim, globalmente. Então, o TDAH, em torno de 6 a 10% das pessoas têm TDAH e epilepsia em torno de 0,5 a 1% da população mundial. A epilepsia a gente sabe que é mais frequente nos extremos, né? Pessoas mais jovens e nas pessoas mais velhas, né? E o que eu vejo na minha prática diária, eu até te chamei para falar comigo sobre esse tema, você que é epileptóloga, neurofisiologista, é minha referência, né, na epilepsia em muitos casos. O que eu queria saber é o seguinte, e quando o paciente tem epilepsia e também tem TDAH? Então é disso que a gente vai falar que eu queria falar para o pessoal que está assistindo a gente, que a gente programou, né, Lu? De estar falando sobre isso, dos dois coexistindo, né? Como é que a gente aborda, como é que um acaba dando a impressão, às vezes uma medicação deixa uma dúvida sobre o que é efeito colateral, ou se o efeito colateral pode causar um ou outro, o TDAH ou a epilepsia. Essa vai ser a nossa abordagem geral. E eu queria começar com isso, né? Se a gente fala de pacientes, se a gente fala que pacientes com TDAH, entre 6 a 10% dos pacientes com TDAH, 6 a 10% das pessoas apresentam TDAH. Quando o paciente é portador de epilepsia, esse número aumenta bastante, né? Sim, sim. Então, quando o paciente já tem o diagnóstico de epilepsia, principalmente crianças, em torno de 30%, 30 a 40% podem ter como comorbidade o déficit de atenção. Então você está dizendo, então assim, seria um terço dos pacientes com epilepsia apresenta o TDAH. Sim, bastante, né? Como comorbidade. Assim como muitos pacientes com epilepsia podem apresentar autismo, podem apresentar outras comorbidades com mais frequência. Com mais frequência, exatamente. Não se sabe bem ainda, Plínio, qual que é essa relação, né? Mas isso é muito comum, mas pode ser a mesma via o mesmo gene, tá? Porque como o TDAH ele é de causa genética, muitas epilepsias também são de causa genética, a maioria são de poligênica, então você pode ter fatores genéticos e fatores externos contribuindo com relação a isso. E são poligênicas, podem ter vários genes interferindo nessa correlação. TDAH Por isso é tão comum a gente se deparar com um paciente que apresenta epilepsia, também está no espectro autista, ou apresentar TDAH. E não é impossível, eu acho que você tem essa experiência, eu também tenho, de até a gente ter mais de uma comorbidade, né? Paciente ter TDAH, estar no espectro autista e ainda apresentar epilepsia ao longo da vida. Sim, sim. Então, quando existem muitas comorbidades, ou a gente tem que pensar até em avaliação genética, em pesquisar, né, mesmo talvez a causa disso, né, da epilepsia, a causa talvez do autismo, a causa do déficit de atenção, que às vezes a gente encontra, né, alguma alteração e tudo, e pode auxiliar no tratamento. Olha, tem 27 pessoas assistindo a gente e eu queria passar uma coisa para a gente definir um e do outro, né? O TDAH, né, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele tem 3 formas, 3 tipos. A forma hiperativa impulsiva, a forma desatenta e a forma mais comum, que é a forma combinada ou tipo combinado, que é hiperatividade, impulsividade e desatenção. Certo? A epilepsia é uma desordem da atividade elétrica cerebral, né? Onde... Explique você, epilepsia. De uma maneira simples, para todo mundo que está assistindo a gente entender. Então tá bom, depois você tem que voltar no TDAH também, a gente aprende muito com você. Bom, a epilepsia é uma doença neurológica que é
causada por alterações elétricas anormais, alterações excessivas, né, alterações elétricas excessivas. E isso causa crises epiléticas, que podem ser de vários tipos. Então, um paciente que tem crise epilética, mais de uma crise, ou uma crise com uma chance grande de ter novas crises, ele é chamado de paciente com epilepsia. E você pode ter várias causas, desde causas genéticas, causas hereditárias, causas de malformação cerebral, de traumatismo craniano, tumores. Então, até pessoas que questionam se é uma doença ou é só um sintoma, né? Porque são crises epiléticas secundárias a alguma doença de base. Ô, Lu, e o que as pessoas me perguntam no dia a dia bastante, eu acho que para você também, mas meu filho tem convulsão ou tem epilepsia? Aí a gente acaba explicando que a convulsão é uma manifestação motora da epilepsia. Mas, né, porque nem sempre uma crise epilética vai ser aquela crise que o paciente cai ao solo, tem toda aquela parte motora, aquele repuxamento, liberação de esfíncteres, fica roxa, né, Lu? Eu queria... existe outro tipo de crise epilética. Por exemplo, as crises de ausência. O que você, como que a gente poderia explicar? O que são as crises de ausência? Porque eu acho que a gente vai entrar nesse tema junto com o TDAH. Então, tá bom. Para explicar isso, eu tenho um cérebro. Tá? Isso aqui é um modelinho de um cérebro. Então, como o Plínio comentou, a gente tem vários tipos de crises epiléticas. Então, a gente classifica basicamente em dois tipos. A focal, quando começa em uma parte do cérebro, ou a generalizada, que é começando de forma em ambos os hemisférios cerebrais, em ambos os lados do cérebro. Então, quando um paciente tem a epilepsia de ausência, né, que é aquela que tem as descargas generalizadas, você tem uma alteração elétrica que começa provavelmente na região centro-talâmica e depois se espalha para essa região que a gente chama cortical, que é essa região mais externa do cérebro. E aí a manifestação é uma alteração muito sutil, né? Uma alteração que muitas pessoas chamam, parece que ele é meio distraído, você está conversando com ele, né? O que aconteceu? Às vezes faz um piscamento, né? E isso acontece várias vezes ao dia, às vezes centenas de vezes. Então, é muito comum até professores relatarem para os pais, né, falar assim, olha, ele achando ele um pouco desatento, tudo, mas às vezes nem perceber aquele período de ausência. Isso eu vejo com bastante frequência. Olha, eu trouxe meu filho porque a professora falou que ele é desatento, ele tem TDAH. E durante a consulta, olhando para a criança, ela começa tendo aquelas crises de ausência, que são, ela geralmente, né, fica com o olhar um pouco caído e faz os movimentos, às vezes até assim, né, alguns automatismos. E eu falo, caramba, ela está tendo uma crise à minha frente, né? Eu falo, nossa, ele sempre faz assim? Ele fica voado às vezes. E, na verdade, ele está tendo uma crise de ausência. E muitas vezes, né, Lu, no nosso consultório, na nossa cara. E veio com encaminhamento porque a criança é desatenta. Na verdade, não é que ela está desligada, ela está tendo crise de ausência. Isso. Então é importante, Plínio, acho que tem outros colegas aí, que quando o paciente não está tratado de ausência, né, da crise de ausência, você pode, às vezes, provocar lá na hora do consultório, fazendo a manobra da hiperpneia. Então, o papelzinho, um catavento, soprar. Então, aí, se ele tiver a crise ali na sua frente, é mais fácil ainda para você fazer o diagnóstico e iniciar um tratamento. E depois que trata, né, aí a gente pode chegar na outra parte, né, pode ter que toda essa desatenção suma, e, se você tratar. Mas tem alguns casos que ainda persiste, né? Então aí a gente fala da comorbidade. Aí fala um pouquinho
da Então, sua mas é que prática. o TDAH é uma coisa tão em pauta, né? Que muitos Uhum. professores, muitos pais olham a criança tendo a crise de ausência e falam, ah, é déficit de atenção. Eu chamo ele, porque quando a pessoa está tendo uma crise, gente, de ausência, você chama, ela não responde. Não é que ele está no mundo da lua, ele realmente está tendo uma crise epilética. E quando você faz um eletroencefalograma nessa criança, você vê descargas, né, por todo o traçado, tem aquele padrão de espícula onda 3 Hz, que é um dos elétrons que a gente fala que é patognomônico, né, Lu? Mas isso é para diagnosticar epilepsia, crise de ausência. E quando o médico pede o eletro para diagnosticar TDAH? Assim, eu não costumo utilizar essa ferramenta. O TDAH, assim como o autismo, um diagnóstico clínico. A Sim, gente só pede um exame de eletroencefalograma quando tem uma suspeita de uma comorbidade, como epilepsia, né? Qual é a sua opinião a exatamente. respeito? Dá para diagnosticar TDAH pelo eletro? Não. O, o TDAH, como você falou, é um diagnóstico clínico. Então, assim, o eletro, eu acho que compartilha a mesma opinião, é quando você suspeita que ele tenha mais alguma coisa, principalmente a questão da epilepsia, né? Vamos supor que ele tenha tido alguma alteração comportamental que sugere que possa ser crise, e você tem uma criança que não está indo tão bem na escola, e o eletro pode te ajudar. Quando você pede o eletro para qualquer criança que você espera, TDAH, vamos fazer um eletro, pode acontecer aquela alteração que a gente chama um traço genético, umas descargas, alguns Sem paroxismos nunca ter que tido crise epilética na vida. acontecem em crise. Então, chama de É igual assim, por um exemplo, eu nunca achado. tive nada na vida. Eu resolvo, eu vou tentar, vou tirar um brevet de piloto, ou vou trabalhar numa companhia aérea, eles pedem eletro. E Sim, esse eletro da alterado não quer dizer que você vai ter que tomar remédio ou que você é portador de epilepsia, sendo que você nunca teve crise, né, Lu? sim. O eletro, ele é uma ferramenta para ajudar o diagnóstico de epilepsia, não Hum. uma ferramenta para diagnosticar outras alterações, por exemplo, E o olha, gente, quem está autismo. falando ah, isso, e quem está falando isso é a eu, Luciana, que trabalha diretamente com isso. Ela é uma das neurofisiologistas do Sírio-Libanês. Eu tenho eletroencefalograma no meu consultório privado e a gente usa essa ferramenta quando há uma suspeita de epilepsia. Não se usa eletro para seguir. Se é TDAH puro, a gente não pede se não tem motivo, se não tem uma história no meio desse TDAH que nos faz pensar em epilepsia, né, Lu? isso, eu concordo, porque muitas crianças, né, porque a gente atende esse público, muitas crianças ah, com cefaleia vai fazer um exame e a gente vê um traçado alterado e aí acaba ah, sendo medicado para epilepsia, sendo que não tem epilepsia. Então, isso gera uma angústia na família, né? Ah, será que um dia ele vai ter crise? Né? Será que, né, vai precisar tomar um remédio? Então, acabam que tendo várias controvérsias, né? E várias Não, eu acho que até os próprios pacientes, né, Lu? Ou tem paciente que já me falou, nossa, mas você falou que ele tem TDAH, assim, conversando com a gente, sabendo sobre ele. Você não vai pedir nenhum eletro? Você não vai fazer uma ressonância para ver o TDAH dele, ou o autismo dele? Na verdade, esses exames, nesses casos, a chance de dar normal é muito grande. E se dá alterado, não quer dizer que ele tem epilepsia, sendo que ele nunca teve uma crise epilética. Seria isso, né, Lu? Sim. A Ellen comentou alguma coisa aqui, que filho foi diagnosticado foi diagnosticado de autismo aos 4 anos e nunca acharam necessário de pedir uma eletro, mas faz uso de vários medicamentos. Então, assim, isso é comum, tá? E, assim, tem muitos medicamentos antiepiléticos também que são usados
por psiquiatras, por neurologistas, para tratar a parte comportamental. Então, ajuda também. Então, acho que e acontece muito essa questão da comorbidade. Então, muitas crianças com autismo, às vezes a família relata, mas ele fica um pouquinho ausente, ele parece que às vezes ele fica desviando o olho para algum lado. Então, pode acontecer com frequência também, assim como no TDAH, de ter essa comorbidade. Então, Ou não, né? No caso do autismo, essa questão da diversão do olhar, às vezes pode ser até alguma coisa relacionada a uma estereotipia, né? Sim, estereotipia ou tique, eu acho que isso é Alguém fez uma bastante comum. pergunta aqui também que eu esqueci de falar quando eu estava apresentando o TDAH, que qual a idade que a gente faz o diagnóstico de TDAH? É em torno de 5, 6 anos de idade que a gente consegue fazer o diagnóstico de TDAH mesmo, né, Lu? A gente, às vezes eu vejo crianças chegarem no consultório com 2 anos de idade. Ele é muito agitado, né? E realmente não, o caso não é não é TDAH. A gente fala, olha, tem que ficar mais velho para a gente pensar em TDAH. É lógico que a gente investiga outros problemas, diferente do espectro autista. Do espectro autista, a gente, quanto antes diagnosticado, melhor. Quanto mais precoce, melhor. No TDAH, não. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente espera um pouco para fechar o diagnóstico realmente, que é a fase de alfabetização, né, Lu? 5, 6 anos. Sim. E a parte de atenção, né, acho que você sabe melhor do que eu, que às vezes, assim, quando é pequenininho é mais difícil, são crianças, né, e a hiperatividade aparece muito mais cedo, né? É. E, Mas às vezes, mas ficando mais velho, né? A gente acaba. melhora também. Então, a idade ideal é entre 5 e 6 anos. O Leno Favacho, ele comentou aqui, perguntou só quais as consequências da epilepsia na aprendizagem escolar ou desenvolvimento da aprendizagem de modo geral. Excelente pergunta. O que eu posso... Excelente pergunta. Então, assim, o que eu posso dizer é que, assim como você tem a epilepsia focal, a epilepsia generalizada, você tem epilepsias que a gente fala de difícil controle, epilepsia que a maioria, 70%, não vou falar de fácil controle, ela controla com medicamentos numa dose adequada, uma E não dose atrapalha o habitual. desenvolvimento. Não atrapalha o desenvolvimento, porque você vai dar uma medicação na dose correta, um medicamento melhor para aquela idade, melhor para aquela criança, e numa dose que não é uma dose excessiva, e vai controlar as crises. Então, Essa a gente isso, costuma para mim, falar de benigna, né, Lu? exatamente. Então, a maioria são aquelas epilepsias benignas, ou atualmente a gente chama de autolimitadas, né, da infância. E aí, os 30%, que aí é aqueles que geralmente acaba indo para o epileptologista ou acaba indo para um hospital ou serviço de referência, que são aqueles casos que a gente chama de epilepsia de difícil controle. Então, são aqueles casos que têm crises mais frequentes, que precisa usar uma medicação, uma dose um pouco mais elevada, e às vezes tem que usar o que a gente chama de politerapia, que é mais de um medicamento. Então, isso aí, assim, quanto mais medicamentos, mais a politerapia, isso pode gerar efeitos colaterais do aprendizado. Então, a questão de desatenção, sonolência, fadiga, tontura, então, alteração do sono. Então, Aí que está isso a aí complexidade, Lu. Quer ver? Aí que está a dá. complexidade. Porque, assim, dependendo da dose da medicação que o paciente está tomando, o tipo de medicação, hoje a gente tem medicações modernas, com poucos efeitos colaterais, mas medicações mais antigas, e dependendo dessa dosagem, a gente pode ter desatenção como efeito colateral do antiepilético, é isso? Sim, exatamente, Plínio. A gente, dependendo da dose da medicação, e quando a gente trabalha com epilepsia de descontrole, a gente tem uma regrinha assim.
que a gente utiliza um medicamento na dose máxima tolerada. Então, qual que é a dose máxima tolerada? É aquela dose que o paciente vai ter efeito colateral. Então, assim, aí você pode chegar naquela dose e baixar mais um pouquinho. Aí, se as crises não controlaram, você tenta uma segunda monoterapia, uma segunda medicação, e na dose máxima tolerada. E aí, se não funcionou, você pode testar uma terceira monoterapia ou pode fazer uma combinação de medicamentos. E quando se faz essa combinação, aí você soma também efeitos colaterais. Então, isso que aí, por exemplo... Resumindo, seria assim, não basta você estar controlado e você está com mais, assim, a tua qualidade de vida está pior pelos efeitos colaterais da medicação epilética do que a própria epilepsia. Exatamente. Sabe os casos aí, que a gente pega. Exatamente. E aí, Plínio, aí eu quero fazer uma pergunta para você, já que você já fez algumas perguntas. Muitos pacientes que a gente atende, porque meu público maior é de epilepsia, e a maioria é epilepsia de difícil controle. Então, assim, às vezes tem essa comorbidade, às vezes a criança é mais atenta, tem a hiperatividade, e muitas vezes você tem que associar com psicoestimulante, e as mães às vezes estão bastante resistentes, porque ela fala, é do remédio, é do efeito colateral, mas porque ela não era assim, vai piorar as crises. Então, a gente tem bastante talvez essa dificuldade. E aí eu queria saber delas, por ser assim. Experiência. Bom, as medicações para o TDAH são psicoestimulantes, tá certo? O mais famoso é a Ritalina. A gente hoje no mercado tem o metilfenidato genérico, a Ritalina LA, o Concerta e o Venvance. Essas medicações são a primeira linha para tratamento do TDAH no mundo. E realmente, quando bem indicada, bem iniciada, muda drasticamente a vida da criança para melhor. Ela passa a ter atenção, ela passa a focar mais. O problema, Lu, é quando as mães leem a bula. Né? Eu falo assim, não pode ler bula nem de Tilenol, gente. Se vocês lerem a bula do paracetamol, de qualquer medicação, às vezes, que a gente usa inocentemente para bebê, para nenezinho, se você ler, você vai ficar preocupado. Se você ler sobre anticoncepcional, lê uma bula de anticoncepcional, mulheres, vocês não tomam mais anticoncepcional. E não é bem assim, né, Lu? Tem que saber a dose, o jeito de usar, e não pode levar a bula ao pé da letra. E na bula do psicoestimulantes, olha aí, eu vou jogar lenha na fogueira. Diz que psicoestimulantes, como Ritalina, Concerta, Venvance, pode induzir crises convulsivas. Quando elas leem isso, é um problema, porque eles ficam desesperados. Olha, esse remédio ali que dá convulsão, ele já tem epilepsia. E aí temos um problema, né, Lu? Ou até aqueles que não têm epilepsia, né? As mães vão ficar muito apavoradas, né? Então, a convulsão, a crise, isso tudo apavora, né? Assim, as mães. Eu vivi isso na minha pele, porque meu filho teve uma crise febril, mas é muito angustiante. Você vê a criança, né, ou qualquer pessoa, né, desacordada, sabe, né, o que aconteceu. Então, Plínio, eu compartilho totalmente essa experiência que você tem, e eu acho que assim, essa firmeza na questão dos estudos, na nossa experiência, é que vai ajudar essas famílias, né, essas famílias que estão nos assistindo também, e vai ajudar a dizer que assim, a epilepsia é tão importante como tratar o TDAH. Né? Às vezes a epilepsia controla e a criança está indo mal na escola, a gente não vai ficar esperando 2, 3 anos para tirar um remédio para ele tratar o déficit de atenção. Então, acho que isso que é bastante importante, né, Plínio? É importante. Não está contraindicado, né, Lu? A gente vê isso na prática. E assim, eu nunca vi ninguém piorar da epilepsia
pelo uso da medicação do TDAH. Só que, né, que é a Ritalina, Concerta, Venvance, um remédio super controlado, faixa preta, mas é uma medicação segura até para quem tem epilepsia, certo? Exatamente. É que por muito tempo, né, assim, é que agora já tem vários estudos, né, que foram controlados, até tem um estudo do HC que fizeram, né, esse estudo, né, de pacientes com epilepsia e déficit de atenção, se houve piora no número de crises, tudo. Então, assim, foi provado que não há um número importante de crianças que pioram suas crises. Então, não houve Uma piora de da expectativa. epilepsia por causa da medicação do TDAH, Então, né? exatamente. Então, E assim, quando chega o hoje, paciente com as duas coisas, assim, a gente logo na primeira consulta você percebe, a mãe vem com as queixas da epilepsia, te descreve a crise, mas ela fala da dificuldade escolar dessa criança, o quanto os professores reclamam que ela tem dificuldade de manter o foco, ou de quanto ela é hiperativa, impulsiva, tendo até problemas sociais com os próprios colegas, de tão agitada que é. A gente desconfia do TDAH também aí associado. Ah, qual você aborda primeiro? Então, o paciente vem até você com história de crises epiléticas, mas tem aquele quadro, aquela história clássica de TDAH. Qual se deve abordar primeiro? está me pegando, hein? Então é o seguinte, eu acho que também, eu não sei a sua opinião, vou saber agora, mas eu acredito que a gente tem que tratar aquilo que é mais exuberante, aquilo que está mais prejudicando a criança. E o Então, que por mais exemplo, está chocando os pais e trazendo no consultório? porque assim como pode começar com TDAH, ele ter uma crise no futuro, quanto ele ter epilepsia, já ter o TDAH, mas que não foi diagnosticado, você trata a epilepsia e aí? Ele está indo mal na escola, e aí, é o remédio, por causa das descargas, que ele não está dormindo e tal. Então, assim, é muito importante isso, porque Eu faço como você. você, então, Lu. O que você está me falando aí, e eu faço isso também, a gente aborda primeiro a epilepsia. Uhum. Mesmo porque Não, uma não sei, vez controlando assim, essas crises, a criança pode ter até uma melhora, né, de sintomas que tá. parecem ter TDAH, né? Você está falando aquela criança que não está tratada, ou aquela criança que já está Não, aquela tratada, né? criança que chega no consultório com história de crises epiléticas e também tem um quadro clínico compatível com um diagnóstico de TDAH. Sim. Eu acho que é importante, né, tratar a epilepsia e E ver o depois ver que como se comporta esse TDAH que a gente ainda exatamente. está suspeitando. Exatamente. E assim, eu acho que é importante, na hora, de escolher a medicação que interfira menos nessa questão atencional. Então, a gente pode até abordar aqui, questão de alguns medicamentos que podem piorar. Por exemplo, o fenobarbital, o famoso Gardenal. Então, assim, era muito utilizado, né, na época dos nossos pais, tudo, Eles e não tinham muita hoje opção. tem outra opção. Então, isso, né, a gente sabe que né, dependendo da dose, tudo pode dar uma certa tensão, letargia e tudo mais. O outro medicamento também, que é muito utilizado, é muito bom, que é o topiramato, mas também pode atrapalhar nessa questão, principalmente da linguagem, da questão da atenção. É utilizado também para enxaqueca, mas para epilepsia é uma dose mais alta. Então, se você tem medicamentos que não interfiram nessa questão atencional, questão da hiperatividade, é melhor. Então, a carbamazepina, a oxcarbazepina, hoje a gente tem a lacosamida, a lamotrigina, então o levetiracetam, são medicamentos que interferem menos nessa questão, né, de atenção. Então, essas novas drogas antipiléticas que você descreveu, né, oxcarbazepina, lamotrigina, lacosamida, levetiracetam, por exemplo,
elas trouxeram essa qualidade no tratamento. Você consegue um bom resultado no controle de crise sem afetar o lado escolar, é isso, Lu? Isso, Ou comportamental, não só escolar, mas também comportamental. eu acho que assim, falar que não vai dar, eu vou falar que é muito complicado, porque isso depende da dose, depende do indivíduo. Então, eu acho que tem que se tentar ir na dose, uma dose adequada, não uma subdose, não uma superdosagem. Então, isso vai evitar efeitos colaterais indesejáveis. Então, assim, todos os medicamentos têm seus efeitos colaterais, mas depende muito da dose, depende muito do Lu, indivíduo. e nos casos de epilepsia de difícil controle, a gente acaba associando, né? Acaba indo para a politerapia, né? Então, nesses casos, a gente tenta o máximo preservar a qualidade de vida desse paciente. Então, quando você melhora as crises, por exemplo, tem um paciente que está tendo dezenas de crises ao dia, você melhorar a quantidade de crises com medicamentos que tenham menos efeitos colaterais ou uma combinação melhor, muitas vezes você vai controlar as crises e vai também melhorar a questão comportamental, sem precisar de um outro tratamento para isso. Então, assim, tem pacientes que chegam aqui com 5, 6 medicamentos. Então, assim, a gente até tem dificuldade de manejar. Eu também tenho pacientes em subdose, né? em subdose. Então, às vezes é melhor você usar 2 ou 3 e com efeito. Exatamente. E aí você vai melhorando a qualidade de vida dessas famílias. Eu acho que muitas crianças, apesar das crises, estão indo na escola, viajam com os pais, tem a medicação de resgate, então até, se quiser, hoje a gente pode falar um pouquinho sobre isso, que são as medicações da hora da crise. Então, às vezes, o paciente vai continuar tendo crise, porque ele tem uma lesão muito grande, ou ele tem uma epilepsia que realmente é muito difícil de controlar. No caso desses pacientes graves, né? Então, às vezes, a gente conversa com a família, a gente fala assim, olha, os efeitos colaterais estão muito grandes, a gente não consegue controlar todas as crises, mas vamos deixar que, se acontecer as crises, a gente tem um remédio que vai passar na hora, ou vai passar com mais rapidez. Então, isso a gente combina muito com os pacientes. Acho que isso é bem importante, porque às vezes... E nos casos mais... Ô, Lu, e nos casos... E graças a Deus esses são os casos mais raros, né? O mais comum é a gente conseguir um bom controle de crise, né? E no caso da criança apresentar o TDAH, ela pode perfeitamente usar o antipilético, a medicação, né, para evitar as convulsões, associadas à medicação para o déficit de atenção, né, Lu? Exato. Pode usar sem problema, não há contraindicação. Um vai atrapalhar o outro. A prática clínica, tanto você quanto eu, a gente, eu trato bastante de epilepsia, tem alguns pacientes com déficit de atenção, inclusive amanhã, convido a quem está assistindo, a gente vai ter uma live do INISP, o INISP com você, que vai falar sobre epilepsia de difícil controle. É onde a Lu tem um consultório, viu, pessoal? Então, minhas crises não estão controladas, o que eu faço? Então, são esses casos que são esses 30%. Mais difícil de controle, né? Que é mais difícil de controle. Agora, tem uma pergunta aqui para você. Sobre controle de crise de medicamento, eu sempre guardo uma máxima. Eu não sei, acho que foi da doutora Elza Márcia, ela sempre falava isso, que assim, tem paciente controlado e tem paciente otimamente controlado. O paciente otimamente controlado é o paciente que está sem crise epilética
e sem efeitos colaterais dos antiepiléticos, né? Isso a gente vê bastante acontecer. Exato. Então, assim, tem vamos colocar que a maioria dos pacientes, né, que, né, da população, essa que você falou, de meio a 1%, alguns países, alguns lugares um pouquinho mais, eles são assim, né, que estão trabalhando, estudando, exercendo suas profissões normalmente, com uma dose adequadas, têm efeitos colaterais e totalmente controlados. Então, às vezes acontece assim, os pais perguntarem quando que vai tirar o remédio, né? Quando que, né, vai ficar livre? A gente tem que ter a abordagem tem que ser, vamos abordar as crises, né? Os medicamentos, às vezes, que o paciente precisar usar pela vida toda, ok. Entendeu? O importante é assim, que ele tenha o mínimo de efeitos colaterais ou nenhum efeito colateral. Então, como muitas pessoas têm que tomar um antihipertensivo, um antidepressivo, um remédio para diabetes, e tem que E não tomar ter todos efeito, né? exatamente. Ah, minha Ah, pressão está controlada, mas eu tomo um medicamento, né? A minha sim. glicemia está controlada, né? Então, é isso. Então, acho que levar a epilepsia, levar as crises de forma um pouco mais leve, assim, eu diria isso. Né? Sim, Tem uma e no pergunta aqui para caso, a você gente, aí, quando a gente Felipe. fala de efeitos colaterais, no caso da epilepsia, a grande preocupação nossa como neuropediatra é com relação à cognição, né? O quanto que as crises epiléticas podem estar atrapalhando o dia a dia da criança, né? Causando até sintomas parecidos com déficit de atenção. E como Exatamente. a Luciana estava abordando, a gente tem os novos antiepiléticos, que além de serem seguros, tem essa vantagem, né, de não dar tanto efeito colateral nessa questão de cognição, que a gente fala que a criança está alerta, né, está alerta para aprender, né? E outra coisa é sobre. Muitos pacientes me perguntam: tem que tomar um antibiótico, vai atrapalhar o remédio da convulsão? Né? Eu quero dar ivermectina, vai atrapalhar o remédio do TDAH, da convulsão? Eu ouvi bastante essa pergunta. É, Não, não atrapalha, viu, gente? Ivermectina não atrapalha, não dá geralmente nenhum problema né, de estar associando com outros remédios, mas no caso da epilepsia, você usar o antiepilético, você pode estar usando antibiótico e tudo mais. Mas quando a criança está exatamente. com uma infecção, alguma coisa, há um risco maior dela apresentar uma descompensação das crises. É. Então, assim, super muito importante essa pergunta. Eu costumo falar assim, que as crises, elas, para a gente estar satisfeito, ela tem que estar controlada, independente se a criança está estressada, se ela está em época de provas, se ela está com febre, se ela está com alguma infecção, porque senão a gente vai acabar falando assim, porque ela teve a crise porque tinha prova. No outro dia é porque estava com infecção de garganta, no outro dia estava com alguma outra coisa. Lógico, tem fatores precipitantes, sim, mas a gente não tem como prever quando a criança vai ter febre, não tem como prever quando a criança vai ficar mais ansiosa e tudo mais. Então, eu acho que isso é importante. Assim, tem que tomar um antibiótico? Pode tomar um antibiótico. Eu acho que se tiver uma descompensação de crise, né, avisa e que numa próxima situação de antibiótico ou de uma próxima situação, por exemplo, de febre, a gente pode antecipar dando alguma medicação a mais para esse paciente para evitar que ela tenha crise. Por exemplo, assim, eu acho que é bem importante falar da síndrome de Dravet, né? Não sei se você já comentou alguma das lives, que é a síndrome que a criança começa com crise febris e que vai tomar Pode uma evoluir vacina, para uma. pode, e ter crises de descontrole,
E que é super importante o diagnóstico, porque cada vez que essa criança tem uma febre, mesmo que seja uma febre não muito alta, uma hipertermia, ou até uma vacina, pode desencadear a crise, uma Pode, crise pode. Embora seja raro, né, Lu? muito... Mais comum mesmo é convulsão febril simples mesmo, né? É raro, mas nem tanto. A Ah, sim, mas a gente gente não pode esquecer que existe, né? deixa, exatamente. Agora, para não fugir do TDAH um pouquinho, puxando que a gente está falando das duas coisas, né? O TDAH Sim, com a comorbidade da epilepsia e vice-versa. Eu queria colocar uma coisa para você. A gente está falando que está com febre, está tratando uma infecção de garganta, o que for, você continua com antiepilético. Nunca parar do antiepilético. Mas, pessoal, para quem tem TDAH, a regra não é a mesma, tá certo? Tem até crianças que usam a medicação para o TDAH em dias de aula só. Hoje em dia a gente orienta a utilizar os psicosestimulantes, a Ritalina, Ritalina LA, Concerta, Venvance, todos os dias, né? Para ela ficar atenta todos os dias. Mas tem pacientes que acabam perdendo o apetite, como efeito colateral dessas medicações estimulantes da atenção, e muitas vezes a gente dá até uma pausa nos finais de semana, a gente acaba pedindo para os pais não darem determinados dias para a criança comer melhor, né? E até em época de pandemia, muitas crianças estudavam em período integral, agora estão tendo só aula de manhã, então elas estão em quarentena, tendo às vezes só atividade escolar. Eu até tenho atendido alguns pacientes que eu tenho até modificado as medicações para uma de mais curta ação, muitas vezes eu faço isso. Mas diferente dos antiepiléticos que você não pode parar, sem falar com o seu neurologista, só se for um caso de alergia, alguma reação grave, porque se você para, esquece de dar um antiepilético, às vezes é perdido todo um trabalho, né, Lu? sim. Que a A criança gente, vinha controlada já há meses, às vezes porque esqueceu de dar uma dose, ela descompensa das crises epiléticas. E esse é o maior fator no mundo de descompensação de crises epiléticas, né, Lu? é a interrupção do tratamento. Então, o tratamento não é um tratamento de uma semana, de um mês, de 2 meses. É um tratamento que é um tratamento um pouco a médio prazo. Então, crianças que têm poucas crises ou que é possível tirar a medicação, a gente utiliza no mínimo 2 anos. Né? Então, eu acho que é o que você também É o deve que eu, fazer por sim, aí. sim. É o que eu sigo também. Eu sempre falo para os pacientes que é diferente assim de você ter um diagnóstico de diabetes, por exemplo, uma diabetes em uma criança, esse diagnóstico vai ser ao longo da vida, não tem como, né? A epilepsia tem sim, né? Uma chance de cura, Sim, né, Lu? a Depois gente de tem 2 anos a gente faz o desmame dessa medicação e depois de um tempo, né? Acompanhando. isso. Aí entra a utilidade do eletroencefalograma também, né, Lu? O que você me diz? Explica melhor que é a tua praia. Então, assim, aquelas epilepsias que chamávamos de benignas da infância, hoje a gente chama de autolimitada. Que é por quê? Porque ela acontece durante o período da infância, em torno ali dos 2 até os 13 anos. Então, são aquelas crises, né, que são pouco frequentes, que é fácil de tratar, e que você com 12, 13 anos já está fora da faixa etária. Tira a medicação com segurança e que depois ele não vai ter crise. Excepcionalmente pode ter um ou outro, mas não aquele tipo de epilepsia autolimitada. Então, que a maioria, né, a gente tem bastante, isso é um diagnóstico extremamente frequente e que o diagnóstico, mais uma vez, é clínico e o eletro, ressonância, tomografia são exames complementares. Né? Na epilepsia, o eletro é fundamental para ajudar a diagnosticar o tipo de epilepsia, né? Mas não que ele seja muitas vezes a gente tem que tratar mesmo antes do eletro. Perfeito, Lu. Bom, Lu, E, Cris, em tempos de Covid,
sim. né, de pandemia, de coronavírus, eu acho também legal a gente esclarecer que até o momento não, quem é portador de epilepsia ou de TDAH não tem um risco maior de complicações de infecção e de complicações pelo Covid-19. Né, Isso. Lu? Com Ah, exceção de uma paciente, por exemplo, os pacientes com paralisia cerebral, é muito comum eles terem epilepsia. Aí sim, pela sim. própria condição da paralisia cerebral, pela encefalopatia, eu até já fiz uma postagem sobre isso. Aí eles entram no grupo de risco. Mas pela paralisia cerebral, por complicações de coluna vertebral, de caixa torácica, de pulmão e de imunidade que as crianças com paralisia cerebral têm. Mas um paciente que Tá. só tem epilepsia isoladamente, ele não tem um risco maior, viu, pessoal? Né, Lu? O que É, você então, pode complementar? exatamente. A Liga Internacional de Epilepsia, ela é, fez um comunicado sobre isso. Então, a epilepsia por si só, ela não tem um risco maior de ter o Covid ou a Covid mais grave, tudo mais. A questão é a causa da epilepsia. Então, se o paciente tem uma epilepsia por uma causa autoimune e toma corticoides ou toma medicamentos imunossupressores, então esse vai ter um risco maior, mas não pela epilepsia, mas pela causa de Gage. E muito Crianças menos com pelo uso do epilepsia, antipilético comum, né? É aquele paciente com epilepsia mais tranquila, né? exatamente. Então, você falou da ivermectina, então a gente teve várias ligações aqui ao longo dessa semana perguntando, posso tomar ivermectina? Falei, se você quiser tomar para verminose, tudo ok. Se você quiser tomar para prevenção do Covid, aí é outra história. Mas ó, Então, aí é um assim, assunto muito controverso, que tem um monte de gente fazendo live sobre isso, né? Eu acho que tem grupos de médicos que são prós, outros são contra, e eu acho que entra até uma questão política, né? Eu nunca vi uma politização de tratamento. Mas eu acho que se a gente for entrar nesse como assunto, vai dar muito contradizer, pano para a manga. Melhor a gente ficar com TDAH e epilepsia, viu, Lu? eu também acho. Por isso que eu até tomar, pode tomar. Não vai atrapalhar as crises. É Então, uma medicação segura, a ivermectina. Eu nunca vi dar nenhuma complicação. Eu trabalhei muito tempo no SUS e muitas vezes a gente prescrevia para piolho. Eu trabalhei num CAPS que abordava crianças com dependência química, álcool e drogas, muitas vezes meninos de rua que chegavam bem sujinhos, desnutridos, com sarna, piolho, e ivermectina era muito utilizada. sim, sim. E muitos deles às vezes chegavam até com efeito ainda de drogas, alguns usavam crack e era tranquilo passar ivermectina, porque eles chegavam com uma carga de piolho, de sarna, carrapato, tudo quanto vocês imaginam. Era muito triste ver crianças de 10 anos de idade, 9 anos de idade, dependentes químicos, utilizando crack, álcool, né? Pelas ruas da cidade. Aqui em Bauru a gente tem nossa Cracolândia também, infelizmente. Bom, Exatamente.